neste final de sabadão, que eu tenho certeza absoluta que está transcorrendo na maior normalidade, na maior tranquilidade para você. Você passou a ter um sentimento que você não identifica muito bem, de uma leveza no ambiente. Isso porque, depois de termos passado um sufoco danado, quem acompanhou a sessão do Supremo Tribunal Federal, no dia que o Fux estava proclamando seu voto, enfim, na quinta-feira, você quando viu a ministra Carmen Lúcia falando ali, tecendo considerações sobre o seu voto, a intervenção do ministro Alexandre de Moraes, do Flávio Dino e depois do Zanin, você recobrou a esperança na humanidade, porque você se identificou com coisas boas, com pessoas que tiveram fibra, tiveram coragem, tiveram sabedoria para enfrentar tudo aquilo que nos incomodou e ainda está incomodando nesses dias aqui no nosso país. Mas tem uma coisa que essa gente que incomodou tanto a todos nós, que agora boa parte está indo para a cadeia, eles ainda não perceberam, é que tem mais meteoros vindo em direção a essas criaturas. Eu vou trazer aqui para vocês as informações, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, anote aí. Venha também para o nosso clube de membros, o nosso novo canal de cortes e não esqueça de votar no nosso portal para a premiação do IBEST, tá legal? Todos esses links eu coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal. Bom, gente, muitos de nós concordamos com pessoas da direita. Você tem aquele parente chato, né, que virou bolsonarista, ou que o bolsonarismo eclodiu, aquele teu vizinho, mas percebam que eles estão murchos. Eles não querem mais falar de política, eles dizem que não acreditam mais na justiça, enfim. Só aumentou mais o ressentimento que eles já tinham manifestado perto de você em alguma situação, né? Mas é bom que isso aconteça e, para eles terem algum esclarecimento, compartilhe o vídeo desse primeiro que eu fiz, desse sábado, que eu fiz mais cedo aqui com vocês, o encontro que eu tive lá no Jardim Botânico com vocês aí, né? Compartilhe com ele com ela para ver se algumas fichas começam a cair em algumas cabecinhas muito duras. Pois bem, então a gente concorda com algumas pessoas da direita. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguma situação que eu tenho certeza, algumas situações que eu tenho certeza que você também irá concordar. Uma dessas criaturas é o general Heleno, que vai, de repente, dividir ali uma parede de cela, né, com inelegível. Em dado momento da sua vida no governo Bolsonaro, ele cunhou palavras com alguma sabedoria, né, que se aplicam agora para o Bolsonaro. Que palavras são essas? Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, não é do presidente, é da minha opinião. Presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, não é do presidente, é da minha opinião. Presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Olha, o senhor profetizou, porque, olha, o inelegível dificilmente ele vai recobrar algum tipo de vida pública aqui no nosso país, né? Eu folheando os jornais de hoje, gente, eu recebo alguns jornais impressos, né? E só meteoros para o mundo bolsonarista. Aqui a capa do Estadão está com essa manchete aqui. Vamos lá. Manchete diz: placar de julgamento acelera a execução de pena de Bolsonaro. Condenação por 4-1 reduz alternativas de recursos da defesa. O editorial do Globo hoje foi de uma página inteira. Não vou ler para vocês, né, mas é uma página inteira com esse título aqui. Condenação honra a Constituição e a democracia. Aos réus foi assegurada defesa, houve divergência, prevaleceu a justiça. É a hora de virar a página do radicalismo. O editorial aqui está até uma dourada na pílula do Fux, né? Que o Fux teve um voto infame que a gente não vai esquecer jamais. Isso depois contra a vida de Fux, porque alguma coisa estranha aconteceu, que nós dificilmente saberemos. Mas o voto de Fux não foi um voto do direito, não foi um voto da racionalidade, não foi um voto da justiça. Foi um voto da infâmia que contraria aquilo tudo que Fux sempre disse, né? E o que ele andou votando por aí.
E aí veio esse editorial aqui do Estadão, com esse título aqui que já diz muita coisa, né? Bolsonaro, um cadáver insepulto. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente esse editorial aqui, porque na minha avaliação foi um dos mais bem escritos. E é um jornal de direita, não há dúvida disso. Bom, diz o texto: a condenação de Jair Bolsonaro e de seus associados por tentativa de golpe de Estado não significa que esses dejetos da democracia tenham sido eliminados da vida nacional. Pelo contrário, sob a inspiração do ex-presidente, um cadáver político insepulto, convertido agora numa espécie de El Cid. O El Cid foi um traidor, né, lá na Espanha, né, que depois mudou de posição, foi considerado um herói depois, mas, enfim, é essa condição que o jornal já está colocando. Um traidor que a direita queria que virasse um herói, né? Um El Cid da direita reacionária nacional. A tropa liberticida pretende continuar a atazanar os brasileiros, criando sucessivas crises institucionais e prejudicando o Brasil com o objetivo último de desmoralizar a democracia. A raison d'être de Bolsonaro, quer dizer, a razão de existir de Bolsonaro. Não sei por que eles colocam esses estrangeirismos no editorial, né? A razão de existir, razão d'être. Consta que a vanguarda bolsonarista no Congresso está animada para fazer andar o tal projeto de anistia a Bolsonaro. Perdoar os mais perigosos inimigos da democracia da história recente do país seria um erro terrível, capaz de deflagrar o caos e paralisar a discussão de uma agenda realmente relevante para a sociedade brasileira. Na prática, a eventual liberdade de Bolsonaro significaria a prisão do Brasil. Se no âmbito jurídico há pouca controvérsia quanto à inconstitucionalidade da anistia aos algozes do Estado de Direito, é no campo político que os efeitos dessa irresponsabilidade se revelam ainda mais deletérios. Caso o Congresso aprove a anistia, é certo que o presidente Lula vetaria. O colorário, ou seja, a consequência, né, seria uma rusga entre executivo e legislativo em um momento crucial para a votação de matérias de interesse público. A provável derrubada do veto capturaria o país por semanas, talvez meses de tensões políticas. Ato contínuo, a PGR ou partidos da base recorreriam ao STF e não há dúvidas que a Corte declararia a anistia inconstitucional. Estaria aberta, então, uma segunda camada de confronto entre o Legislativo e o Judiciário. No Congresso ganhariam novo fôlego, projetos de retaliação supremo, como a infame PEC da blindagem, além de propostas para reduzir o tempo de permanência dos ministros na Corte ou para submeter suas decisões ao crivo parlamentar. No limite, pedidos de impeachment de ministros do STF poderiam prosperar no Senado. O resultado seria a paralisação institucional do país, precisamente o que desejam os liberticidas. O golpismo de Bolsonaro foi derrotado nas urnas em 2022, agora foi derrotado na justiça. Sua condenação não representa apenas a responsabilização de um indivíduo, mas a reafirmação do Pacto Social Democrático firmado em 88. Permitir que um golpista condenado seja reabilitado politicamente equivaleria a vilipendiar a maior conquista civilizatória da sociedade brasileira nos 40 anos. Que editorial, hein? Portanto, cabe aos partidos que se autoproclamam conservadores e liberais democratas compreender a oportunidade que têm diante de si. O afastamento definitivo de um estorvo como Bolsonaro abre precioso espaço para a construção de uma oposição ao governo Lula da Silva, que seja responsável, republicana, comprometida com os valores democráticos, com a estabilidade institucional. As legendas que mantiverem atreladas a Bolsonaro, negligenciando o apreço à maioria do eleitorado pela democracia, tendem a perder. Ademais, Bolsonaro jamais foi um aliado confiável dos partidos. Sua trajetória demonstra o desprezo pela vida partidária. Bolsonaro sempre foi um deputado medíocre, que nunca escondeu seu interesse maior é fazer da vida política um meio para enriquecer a si e a sua família, jamais para servir a sociedade. Não há razão moral ou factual para que as forças políticas verdadeiramente comprometidas com valores democráticos se sacrifiquem em defesa de alguém que tanto fez para acabar com a mesma democracia, que é o humus da atividade partidária. Por tudo isso, a anistia para golpistas seria nefasta para os próprios partidos à direita. O país não pode se dar ao luxo de alimentar um conflito entre poderes em nome da sobrevivência de um desqualificado
condenado pelas urnas, pela justiça e seguramente pela história. O infortúnio penal de Bolsonaro deve ser visto como uma linha divisória. Longe dele, os genuínos democratas ao seu lado, os oportunistas associados a um sujeito que há décadas se dedica a estorvar a vida nacional e que, mesmo atrás das grades, ainda é capaz de causar muita confusão. Então, gente, pancada, né? Eu fiz questão de ler o editorial inteiro porque ele foi preciso. E aí o seguinte, notícias um tanto quanto razoáveis para o bolsonarismo. Bolsonaro pode ir para o semiaberto a partir de 6 anos de prisão, ou seja, lá para o ano de 2032 ele pode migrar, né? Mas isso não significa que ele está longe de problema, não. Olha só essa notícia aqui, isso aqui é fato. Ficha limpa e punição criminal. Por que Bolsonaro está inelegível até 2060? É simples, porque a pena dele de 27 anos vai acabar no ano de 2052. E aí, a partir de então, ele fica inelegível por mais 8 anos. Então, em 2060, quando ele tiver 105 anos, ele poderá voltar a disputar as eleições, com 105 anos, né? E tem mais meteoros na cabeça dessas criaturas. Bolsonaro e militares condenados pela trama golpista devem responder a processo na justiça militar. Então, Bolsonaro deve passar de capitão para tenente, né? O primeiro tenente. E aqui é o seguinte, ó. Mais meteoros chegando. Na verdade, 7 meteoros. Eu acho que aqui tá dando para vocês verem, né? Essa notícia aqui. O bonezinho do patriota aqui, com o chapeuzinho do Trump, né? E a matéria dizendo aqui, ó. Coação dos Estados Unidos a joias. STF tem outros 7 casos contra ex-presidente. Eu vou só resumir aqui os que estão rodando por aí, os meteoros. Meteoro número 1, atuação dos Estados Unidos. O filho golpista com o papai. E isso aí vai dar problema, inclusive para o seu Silas Malafaia. Venda de joias. Muita gente pensa que isso acabou. Não, isso está na PGR. A PGR certamente vai ter que denunciar esse criminoso. A BIM paralela, outra coisa que está correndo paralelamente. Tem mais aqui. O 8 de janeiro, que ainda tem resquícios dessa história, pandemia, que está no colo do Paulo Gonet, que fez um despacho para o ministro Alexandre de Moraes para saber se o ministro Alexandre de Moraes é favorável ao arquivamento definitivo dessa história. Qual é seu palpite? Vocês acham que o Xandão vai mandar arquivar definitivamente tudo aquilo que aconteceu no período da pandemia? Então vamos cobrar, né? O senhor Paulo Gonet tem que trabalhar bastante se ele for reconduzido. E tem vazamento de inquérito e interferência na Polícia Federal. Então, está complicada a situação para o inelegível, né? Bolsonaro deve começar a cumprir pena este ano. O placar reduz, né? Qualquer tipo de expectativa da criatura. Gente, o Bolsonaro já está preso. Eu comentei isso com vocês quando saiu a decretação da prisão cautelar dele. Bom, e aqui, aquilo que eu já comentei com vocês, ele vai perder patente, o capitão vai virar tenente e os outros todos serão rebaixados para serem bem justiçados, né? E perderem o último resquício de honra que eles alegam que ainda possuíam, né? Ministros do STF refutam a anistia a Bolsonaro e a oposição vai insistir. O que diz a lei? Não tem condição. Chances zero de prevalecer embargos infringentes de Bolsonaro, avaliam ministros do STF. Então, gente, é só meteoro, né? Especificamente ali como na matéria de jornal foi exposto aqui por mim, a vocês, 7 meteoros. Redução ou diminuição das patentes, inelegibilidade. E isso tudo que eu comentei com vocês, os outros meteoros, vão abrir outras crateras com outras condenações. E tem uma que é uma questão de honra para o povo brasileiro, para o nosso país, que é a responsabilização criminal de Bolsonaro e Sorcrim, de todos que ainda escaparam, pelos crimes que eles propiciaram aqui no nosso país, causando morte de centenas e centenas de pessoas aqui no nosso país. Nós nunca poderemos esquecer isso. Apesar dos grandes veículos de comunicação nunca mais terem tocado no assunto. Eles poderiam mobilizar a sociedade com informações sobre o que aconteceu, porque o William Bonner está se aposentando agora, né, do Jornal Nacional. Ele é uma figura super respeitada e tal, mas não podemos esquecer que durante a pandemia, ele como redator-chefe do Jornal Nacional, ele conscientemente, porque não dá para dizer que foi inconsciente, ele protegeu o Bolsonaro. Vocês acreditam nisso? Reflitam sobre isso. Eu pesquisei todos os jornais nacionais durante a pandemia
e a gente nunca via a responsabilização direta desse criminoso, Bolsonaro, exceto em editoriais quando se completavam números estratosféricos de mortos aqui no nosso país, com editoriais que diziam a história nunca esquecerá. Só a história não basta, a cadeia que tem que ser o fim dessa gente toda. Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. E olha, aquele teu parente murchinho, mande para ele o nosso vídeo anterior. Mande esse aqui também. De repente, quem sabe ele dá uma chacoalhada naquela cachola, né? Um grande abraço. Tchau.